para as nossas almas. Deixe sua Bíblia aberta, ou você também pode acompanhar na projeção, no Salmo número 91, que é um dos salmos atribuídos a Moisés. Salmos 91. Irmãos, tanto o Salmo 90 quanto o Salmo 91, eles são atribuídos ao grande líder Moisés. E é muito importante porque esse salmo é um salmo conhecidíssimo do povo de Deus, da igreja. É um salmo verdadeiramente belo, um salmo chamado de Salmos da Segurança. Tanto o 90 quanto o 91 são os chamados Salmos da Segurança, porque falam dessa segurança que nós podemos encontrar unicamente no nosso Deus, sem sombra de dúvida, e eu não estarei errado naquilo que eu vou dizer, é um dos salmos preferidos do povo de Deus. O grande problema do Salmo 91 é a sua interpretação e principalmente a sua aplicação. Esse é o problema do Salmo 91. Nós precisamos nos atentar para alguns detalhes nesse salmo, para que a aplicação dele não seja errônea. Por exemplo, de vez em quando você chega na casa de um crente sincero, você não tem a menor dúvida acerca da sinceridade, da idoneidade daquele irmão, daquela irmã. E quando você chega na casa dessa família, você encontra muitas vezes uma Bíblia aberta no Salmo 91, sim ou não? Nós encontramos. Eu me lembro que eu evangelizei uma família, não só os cristãos evangélicos que eu estou dizendo, isso aí é praxe entre os cristãos de modo geral. Eu me lembro que eu evangelizei uma família, e todas as vezes que eu chegava na casa daquela família, a primeira coisa que eu via era uma Bíblia grande, com as páginas todas amarelas, aberta no Salmo 91. E certa vez eu perguntei para aquela pessoa: olha, me permita fazer uma pergunta, qual o motivo de sua Bíblia estar aberta no Salmo 91? E aquela pessoa me disse assim: é porque se nós abrirmos a Bíblia no Salmo 91, nós seremos protegidos dos maus olhados, da inveja, de toda sorte de mal. O Salmo 91 é esse escudo que impede o mal de adentrar na nossa casa. E estava lá, há muito tempo, a Bíblia aberta, páginas amarelas, a traça havia corroído a Bíblia, que passou de um lado para o outro. E ela aberta lá no Salmo 91. E na casa de muitos crentes sinceros, você também encontra Bíblias abertas no Salmo 91. E lá no fundo, bem lá no fundo, muitos acreditam que o Salmo 91 tem esse poder de alguma forma, afugentar o mal, ou não permitir que o mal adentre naquela casa. Isso é um problema, porque essa família que eu visitei e que eu evangelizei, foi uma família corroída por problemas, corroída por dificuldades. O Salmo 91, pelo menos naquele contexto, não foi capaz de impedir que o mal adentrasse naquela casa. Conflitos internos, situações muito difíceis, faziam parte do dia a dia daquela família. Então é muito complicado isso. Eu disse para vocês que a aplicabilidade do Salmo 91, ela precisa ser feita com muito cuidado. Outra vez, eu tomei conhecimento de uma igreja, onde o pastor fez a seguinte campanha. Ele queria reunir 1000 pessoas, 1000 pessoas. 1000 pessoas deveriam dar o nome, e esse pastor oraria por 91 dias, o Salmo 91, por aquelas 1000 pessoas. Mas,
cada uma daquelas 1000 pessoas tinham de dar uma oferta de R$91. É isso mesmo. 1000 pessoas, dando uma oferta de R$91, o pastor oraria 91 dias, o Salmo 91. Então são coisas desse tipo que realmente precisamos ter cuidado. Porque se você olhar o Salmo 91, e você trazê-lo para dentro do contexto da graça, nós vamos ter algumas dificuldades com a sua aplicação. Então, pastor, como é que eu preciso entender o Salmo 91? Eu preciso ler o Salmo 91 dentro de um contexto veterotestamentário, onde Israel era o epicentro da coisa. Por isso que esse salmo é atribuído a Moisés. Nós estamos falando aqui de um salmo que foi escrito no deserto, onde havia perigos iminentes. No Antigo Testamento, Deus tinha um povo, uma nação, um país, que era dele. No Novo Testamento, Deus não tem mais uma nação. Deus tem um povo que se espalha por toda a face da terra, de todas as raças, tribos, línguas e nações. E se nós entendermos o Salmo 91 de forma literal, e acreditarmos piamente que o que está escrito aqui se aplica a nós cristãos de forma literal, eu repito, nós vamos ter sérios problemas. Muitas interrogações vão surgir no nosso coração, porque nós vamos questionar, Senhor, mas o Salmo 91 diz isso, e nós estamos passando por essas tribulações, como fica o cumprimento da sua palavra? Vocês entenderam por que nós precisamos ter cuidado? Eu quero ler o Salmo 91 mais uma vez para vocês. Quero que vocês prestem atenção em algumas palavras que estão inseridas nesse Salmo. Preste atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. Observe só a palavra sombra. Por quê? Porque o povo estava no deserto. E o que é que você não encontra num deserto? Sombra. Mas quem é que pairava sobre o povo durante o dia numa nuvem? Deus, proporcionando o que para o povo? Sombra. Então observe algumas palavras. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Durante processos onde países, onde nações guerreavam umas com as outras, era muito comum a construção de fortalezas, de locais onde o exército se reunia. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Todas essas palavras faziam parte de um vocabulário oriental. Eram palavras que um oriental entendia muito bem. Não terás medo, preste atenção nisso, do terror da noite. O que essa palavra terror da noite está querendo dizer? Porque o povo podia ser surpreendido a qualquer momento pelo ataque de um exército inimigo. Havia sentinelas que vigiavam o arraial, mas como era muito escuro, não havia uma iluminação apropriada, muitos exércitos subitamente invadiam outras nações durante a noite. Vocês vão se lembrar que isso aconteceu com Gideão. Vocês lembram disso? Quando Gideão, ele foi ali, naquele empreendimento, ele subitamente foi sobre o arraial dos midianitas, à noite, assim, de maneira súbita. Então, o povo sempre ficava, às vezes, preocupado com o que aconteceria à noite, porque algo terrível podia acontecer sem aviso prévio. E aí o salmista está dizendo, não terás medo do terror da noite. Observe outra palavra, seta que voa de dia, flechas que eram atiradas de um exército contra o outro.
nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Andando no deserto, sem condições mínimas de saúde, muitas vezes doenças acometiam o povo. O sol causticante, muitas vezes, podia também ferir o povo. Então aqui, o salmista está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que está em Deus, aquele que ama a Deus, aquele que tem um relacionamento sincero com Deus, aquele que busca o Senhor, poderá contar com a proteção do Senhor em todos esses aspectos, não é? Somente, 1000 cairão ao teu lado. Olha só, aqui é o quê? É uma amostragem de uma guerra, soldados caindo de um lado, soldados caindo do outro, e o salmista diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Outra palavra muito comum para Israel no Antigo Testamento, tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Outro elemento muito comum no deserto, pedras soltas, rolantes, naqueles caminhos íngremes. Então observem que há várias palavras no Salmo que mostram que esse povo estava no deserto. Esse povo é o povo de Israel. Pisarás o leão e a cobra, animais muito comuns em desertos também. Calcarás ao pé, os pés, o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, qual é a forma correta de lermos o Salmo 91? Nós precisamos ler o Salmo 91 com os olhos do Antigo Testamento. Porque se nós lermos o Salmo 91 com os olhos na atual dispensação, na nossa realidade, eu repito o que eu acabei de dizer há alguns instantes, teremos algumas dificuldades. Por quê, pastor? Porque você sabe melhor do que eu, que coisas ruins acontecem com os filhos de Deus. Os filhos de Deus adoecem. Os filhos de Deus sucumbem muitas vezes às enfermidades. Veja comigo, o versículo 5. Como aplicar o versículo 5 a uma realidade histórica? Veja só, versículo 5 diz assim, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Ora, no dia 23 e 24 de agosto de 1575, os reis da França mataram, numa noite, eles mataram 100.000 huguenotes franceses, 100.000 protestantes. Isso entrou para a história e ficou conhecida como a noite de São Bartolomeu. Como é que você aplica então o versículo 5 à noite de São Bartolomeu? Por que é que Deus não os protegeu durante a noite? Porque eles foram mortos de forma bárbara e cruel. Um rio de sangue corria pelas ruas de Paris e de várias outras cidades francesas, a mando dos reis franceses, porque eles queriam barrar o avanço do protestantismo. Aqueles homens e mulheres e crianças que morreram eram crentes sinceros. Então como é que nós vamos aplicar o versículo 5 à noite de São Bartolomeu? Veja só o versículo 6. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Queridos, todos nós sabemos de irmãos e irmãs sinceros, pessoas tementes a Deus, que foram vencidos por enfermidades, pessoas que foram vitimadas por acidentes. Recentemente agora, um grupo voltando de um retiro espiritual, sofreu um acidente trágico na estrada, e várias pessoas morreram, porque é que Deus não as protegeu.
Então observem o perigo de você ler o Salmo 91 e retirar dele as aplicações erradas. Eu quero convidá-los então, para que nós possamos pensar sobre essa questão, porque o Salmo fala desse lugar, do esconderijo do Altíssimo, o melhor lugar do mundo, para onde o crente deve correr e onde o crente deve habitar. Mas nunca, jamais, olhar para o Salmo 91 e lê-lo, aplicando-o literalmente à própria vida, porque isso pode suscitar dúvidas. Além do mais, nós temos um exemplo maior. O diabo usou esse salmo para tentar Jesus no deserto. Ele usou esse salmo. Veja comigo, Mateus 4, 5 a 7. Mateus 4, 5 a 7. A palavra de Deus diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí ele cita os versículos 11 e 12 do Salmo 91. O diabo diz assim, versículos 11 e 12, ele vai dizer aqui no versículo 6, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aí Jesus poderia ter dito para o diabo assim, é mesmo, Satanás, é mesmo, eu vou fazer esse teste, porque o Salmo está dizendo que se eu pular, ou se eu passar por alguma situação de perigo, o Senhor vai me proteger. Você tem razão, realmente, isso se aplica a mim. Foi isso que Jesus respondeu? Não, Jesus não aplicou o salmo a ele. Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Observe que Jesus não pegou o salmo e não o literalizou àquela situação, não o trouxe para aquela situação. Vocês estão entendendo a importância, irmãos, de compreendermos o que é que o Salmo, ele quer nos mostrar, o que é que o Salmo quer nos dizer. O Salmo, ele traz, sim, alguns elementos muito importantes. Por exemplo, o versículo 13 diz assim, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente. Como Jesus aplicou isso? Lá, no capítulo 10, versículo 19 de Mateus, ele diz assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo. Então, serpentes e escorpiões estão relacionadas com quem? Com Satanás, toda a força do inimigo. Há um tempo atrás, um pastor norte-americano, não sei quantos viram aqui nas redes sociais, um pastor norte-americano, ele estava no culto e ele quis realmente aplicar esse versículo 13. E ele pegou uma serpente e começou a dançar no culto. E começou a ir para um lado, do outro com aquela serpente. E ele levantava a serpente, dizendo que ele iria realmente vencer, porque o Senhor era com ele. De repente, a serpente o picou, irmãos. E ele morreu. Ele morreu. Ao longo da história, nós tomamos conhecimento de engraçadinhos que, sinceramente, irmãos, usando aí uma exegese de quinta categoria, não é? Aplicam esses versículos muitas vezes de forma literal, sendo que o texto não quer dizer aquilo. Quando a palavra de Deus disse, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho da leão e da serpente, o Senhor Jesus mostrou que isso está relacionado com a nossa vitória sobre Satanás, não de forma literal. Então, como é que nós poderíamos aplicar esse salmo na nossa vida? Eu não tenho dúvidas do que eu vou dizer, o melhor lugar do mundo é o esconderijo do Altíssimo. O melhor lugar do mundo é o esconderijo do Altíssimo. Estar escondido em Deus, a sua sombra, representa muito para os crentes, porque nós temos algumas garantias. Quero pensar sobre isso com vocês. Aí sim, eu quero aplicar o Salmo dentro da nossa realidade.
O que é que eu posso extrair do Salmo 91 para a minha realidade enquanto cristão? Não é deixá-lo aberto dentro de casa. Não é fazer campanha de oração. Nada disso. Não é simplesmente colocar o versículo 1 no carro, achando que Deus vai me livrar de acidentes. Não tem nada a ver. Eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo, porque eu terei algumas garantias. Quais são elas? Primeiro, serei suprido em todas as minhas necessidades. Essa é a garantia que o Salmo me dá. Veja só o versículo 1 novamente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso significa o quê? Que se eu habitar no esconderijo do Altíssimo, eu receberei o quê do Altíssimo? Cuidado. Tudo aquilo que minha alma precisa. Deus conhece minhas mais profundas necessidades. E Ele vai supri-las. E Ele irá supri-las. Não há nada do qual eu precise que o Senhor não seja capaz de me dar ou de suprir. É a sombra do Onipotente que está sobre mim. É viver a sombra do Onipotente. Eu estava voltando de Águas de Lindóia, na sexta-feira, fomos participar de um congresso lá, e na BR-381, mais na região do sul de Minas, tudo muito verde, choveu muito lá, naquela região, e eu pude observar algumas árvores frondosas, assim nos pastos, e debaixo de cada árvore frondosa, aquela parte mostrando a sombra de cada uma daquelas árvores. E o sol muito quente, fazendo muito calor, e eu olhei para aquelas árvores e disse, é tudo o que muitas vezes alguém precisa, é de uma sombra para se proteger do sol e do calor. Quantas vezes nós arranjamos um jeito, estamos debaixo de um calor causticante como esse que nós estamos vivenciando, e tudo que queremos é uma sombra, e quando encontramos, ali nós temos um pequeno refrigério, né? Porque o clima está muito quente, mas de qualquer maneira a sombra é algo bem-vindo. Descansar à sombra do Onipotente é uma garantia que nós temos quando nós nos escondemos, quando nós habitamos nele. É o melhor lugar do mundo. Então a primeira garantia que eu tenho, eu vou ser suprido em minhas necessidades. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Um Deus que sabe exatamente o que eu preciso, embora muitas vezes eu não saiba. Às vezes eu não sei o que eu preciso, mas Deus sabe o que eu preciso. E Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. Essa é a primeira garantia que eu encontro nesse salmo. A segunda garantia que eu encontro nesse salmo é maravilhosa. Eu terei um Deus pessoal. Veja comigo o versículo 2. Observe os pronomes. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. O que isso significa? Significa que você tem um Deus só para você. Um Deus que caminha com você. Alguém para quem você pode correr. Não importa a hora nem o lugar, Ele estará lá com você. Ele é o seu Deus. Aí eu me lembro dos 7 filhos de Seva, na palavra de Deus, que viram Paulo expulsar o demônio, e aí quiseram fazer a mesma coisa, e chegaram diante daquele endemoniado e disseram assim, esconjuro-vos pelo Deus a quem Paulo prega, sai dele. E aí o demônio respondeu, eu sei quem é Jesus, e conheço Paulo, mas vós quem sois? E diz a palavra de Deus que eles foram surrados, saíram machucados. Por quê? Porque os 7 filhos de Seva não tinham um Deus só para eles. Dá para imaginar o que é isso? Você tem um Deus só para você. O seu Deus, que nos momentos de dificuldade, estará ali com você e não te deixará sozinho. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas eu vejo aqui também uma terceira garantia.
A primeira, serei suprido em todas as minhas necessidades. A segunda, terei um Deus pessoal. A terceira garantia, irmãos, não serei vencido pela expectação. O que é isso? Veja comigo o versículo 5. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de muita apreensão. Israel está em guerra agora. E a Bíblia diz, orai pela paz de Jerusalém. Israel está em guerra. A Ucrânia está em guerra. Vocês já pararam para perceber que não há um dia sequer que você não tenha uma notícia ruim? E aquilo vai gerando em você o quê? Um misto de expectação. O que virá depois? O que vai acontecer? O que é que vai acontecer se essas pautas forem aprovadas? O que vai acontecer se de repente um míssil da Rússia ultrapassar o território ucraniano e cair num país que faz parte da OTAN? O que pode acontecer? Mas se nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós não viveremos com medo porque nós confiamos nele. Irmãos, me permitam citar aqui na igreja uma experiência que eu tive aqui com uma irmã em Cristo. Não sei se ela está aqui nesta manhã, mas eu vou falar o nome dela, eu vou usá-la como ilustração, porque foi uma experiência que me marcou. A irmã Concebida. A irmã Concebida está conosco? Não estou vendo a irmã Concebida. A irmã Concebida, certa vez, teve um problema de saúde. E ela foi internada no hospital. E ela então disse para os enfermeiros, eu gostaria de ver os meus pastores. Eu era auxiliar do pastor Tarcísio. O pastor Tarcísio então me ligou, pastor Alex, você pode ir comigo agora lá no Hospital São João de Deus, visitar a irmã Concebida? A irmã Concebida, ela realmente estava sentindo que estava nos seus momentos finais. E ela queria ver os pastores dela. O pastor Tarcísio me chama, eu, claro pastor, nos encontramos lá. Nos encontramos no hospital, queríamos entrar para vê-la, houve uma dificuldade ali naquele momento. O porteiro não queria nos deixar entrar, mesmo com a carteirinha, mas nós batemos o pé e falamos, olha, é um direito nosso, ela é nossa ovelha e nós queremos vê-la. Com muita dificuldade ele permitiu que nós entrássemos. Quando nós entramos no quarto, apreensivos, como é que nós vamos encontrar nossa irmã? Nós encontramos a irmã Concebida com um sorriso no rosto. Tranquila, serena como ela é. E ela disse para nós, com uma simplicidade que lhe é peculiar, pastores, que alegria vê-los. Pastores, fiquem tranquilos, eu estou pronta. Absolutamente pronta. Já deixei tudo preparado, meus filhos não terão a menor dificuldade, está tudo pago, estou pronta, pronta, pronta. E eles sabem onde estão os documentos para isso, onde estão os documentos para aquilo. Estou pronta, pastores. Irmãos, eu não sei quem foi consolar quem. Saímos de lá, envergonhados, eu e o pastor Tarcísio, de ver uma irmã que habita no esconderijo do Altíssimo. E que por conta disso não é vencido pela expectação. Não é vencida pelo medo. Não fica o tempo inteiro remoendo, será, ai meu Deus, será, e agora, como é que vai ser? Irmãos amados, quando habitamos no esconderijo do Altíssimo, Ele retira o medo de nós, porque nós descansamos à sombra dEle. Esse é o melhor lugar do mundo, onde precisamos estar. A irmã Concebida é esse modelo para mim. E eu fui para Pará de Minas, e quantas vezes eu falei da irmã Concebida lá na minha antiga igreja, porque eu nunca me esqueci, como é você estar diante de uma pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, é maravilhoso, você percebe paz, tranquilidade, por quê? Porque ela está à sombra do Onipotente, ela está descansando. Aí você entende quando Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Aí você entende quando Martin Lloyd Jones, no seu leito de morte, diz assim, por favor,
Não orem pela minha cura, eu não quero ser curado, eu quero ir para o meu Senhor. Aí você percebe como que alguns enfrentam a morte, como por exemplo D.L. Moody, que nos momentos finais disse: oh, eu vejo a glória, que glória! Queridos, eu não sei quantos já leram esse livro, As Catacumbas de Roma. Esse livro não é mais editado, então você pode baixá-lo na internet. Eu aconselho você a baixar esse livro e ler esse livro, As Catacumbas de Roma. O que eram as catacumbas? Hoje é um ponto turístico, mas o que eram as catacumbas? Eram cemitérios subterrâneos na cidade de Roma, onde muitos cristãos que eram martirizados, a mando dos imperadores romanos, eram enterrados. E ali, nas lápides dos túmulos, escrevia-se frases. E o livro fala disso. O livro mostra como eram as sepulturas, as lápides dos túmulos dos cristãos, comparadas às lápides dos túmulos pagãos. E você percebe que nos túmulos pagãos há sempre uma descrição de dor, incerteza, insegurança, escuridão, trevas. Mas quando você vai ler as lápides, as inscrições, você vê alegria, segurança, figuras, anjos, pombas, cruz, alegria, esperança, porque a diferença era gritante. E é assim a vida daquele que está escondido, aquele que está no esconderijo do Altíssimo. A diferença é notória. Entende? Por isso que quando eu olhei para a irmã concebida, eu disse: meu pai, que estrutura espiritual é essa dessa irmã? E você pode atestar tudo isso que eu acabei de dizer, conversando 10 minutos com a irmã concebida. Ela é assim, segura, porque no melhor lugar do mundo, você encontra isso. Então, a primeira garantia que eu tenho: serei suprido em todas as minhas necessidades. A segunda: terei um Deus pessoal. A terceira: não serei vencido pela expectação. E a quarta garantia: serei ouvido nas minhas orações. Veja comigo versículos 14 e 15, e eu caminho para o final. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Ser ouvido pelo Senhor, você orar, e o Senhor ouvir a sua oração. Conta-se uma história, e aqui eu caminho para finalizar. James Edion, ele foi professor da faculdade Wheaton, nos Estados Unidos, uma faculdade confessional nos Estados Unidos, e ele levou alguns alunos numa rápida viagem à Inglaterra, em 1940. Eles visitaram então a antiga reitoria de Epworth, onde residia a família de John Wesley, o famoso teólogo anglicano e fundador do metodismo, a igreja metodista, John Wesley. Ao lado da cama de John Wesley, havia 2 pequenos círculos, onde estava um tapete bem desgastado. Aquele que estava conduzindo aquela pequena visita, ele disse que aquele tapete, aquelas marcas no tapete, aquele desgaste no tapete, foram causadas pelos joelhos de John Wesley, que orava sem cessar. John Wesley orava horas a fio, de joelhos, e isso foi produzindo marcas naquele tapete. John Wesley foi um grande avivalista inglês. Você conhece a história de John Wesley? John Wesley foi um homem extraordinariamente usado por Deus.
Quando eles foram embarcar no ônibus para voltar para o hotel, faltava um aluno. Aquele professor, então, preocupado, foi procurando por aquele aluno e o encontrou no quarto de John Wesley, ajoelhado em cima do tapete, onde John Wesley orava, fazendo a seguinte oração: faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. O professor então encontrou aquele aluno, chegou diante dele, pôs as mãos no ombro e disse assim: vamos embora, Billy Graham. Está na hora. Era Billy Graham. E eu não preciso dizer para você quem foi Billy Graham. Deus ouviu ou não ouviu a oração daquele homem? O maior evangelista do século XX. Às vezes eu me pergunto, por que será que às vezes parece que Deus não está ouvindo as nossas orações? Eu não quero me ater aqui a isso e não quero me atrever a dar uma resposta que, é isso que o pastor disse. Não, mas eu posso dizer para você, talvez nós ainda não estamos no melhor lugar do mundo. Talvez ainda nós não estamos escondidos nele como deveríamos. Talvez ainda estamos do lado de fora. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está no melhor lugar do mundo, será ouvido pelo Senhor. Por isso eu termino perguntando: irmãos, irmão, onde você mora? Onde você se esconde? Eu não estou falando em participar de uma igreja, não estou falando de um endereço geográfico. Eu estou falando aí, no seu dia a dia, no seu coração, onde você está, onde você se esconde. Você pode me dizer: pastor, eu estou escondido no melhor lugar do mundo. Porque o melhor lugar do mundo é o esconderijo do Altíssimo. A minha oração é que Deus tenha falado conosco. Que Deus tenha nos mostrado a importância de estarmos à sombra do Onipotente. Quantas garantias nós temos? Você se identifica com essas garantias? Você tem vivido isso no seu dia a dia? Gostaria de viver? Então vamos orar nesse momento. Vamos falar com o Senhor. Pai, agradecemos. Agradecemos pelo seu amor, agradecemos pela sua palavra que é inerrante. Agradecemos porque, ao olharmos esse salmo, temos tantas garantias. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos protege. É claro que nos protege. Quantos livramentos o Senhor nos dá durante o dia. Quantas vezes o Senhor já nos livrou de tantas e tantas coisas, situações, intempéries da vida. Quantas vezes o Senhor já esteve conosco em dificuldades e nos livrou. Mas eu tenho certeza de que o Senhor sempre tinha em vista a glória do Senhor. Todas as vezes que o Senhor nos livra, é para a tua glória. Mas quando o Senhor não nos livra, também é para a tua glória. Mas há nesse salmo, ó Deus, algumas garantias. Por isso eu te peço que, em nome de Jesus, ó Deus, essas garantias sejam as nossas garantias. Se nós ainda não estamos habitando no esconderijo do Altíssimo como deveríamos, se nós ainda não estamos, ó Deus bendito, debaixo da tua sombra como deveríamos, se ainda não estamos no melhor lugar do mundo como deveríamos, eu peço ao Senhor que nos conduza para lá, porque é lá que devemos estar, é lá que precisamos estar. Por favor, Senhor, fala conosco a cada momento através da sua palavra e confronta-nos. Ajuda-nos, para que não só estejamos à sombra do Onipotente, mas nunca saiamos debaixo das tuas asas, sempre estejamos à sombra do Onipotente. É da tua sombra que precisamos, Senhor. Retira o medo do nosso coração, retira a apreensão,
retira a expectação, retira a insegurança, a tristeza, a amargura. Retira do nosso coração, Senhor, e nos ajude a servi-lo como o Senhor merece ser servido, caminhando sempre debaixo da tua proteção, do teu cuidado, lançando mão dessas garantias que temos. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor por tua poderosa palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Estamos encerrando a nossa celebração, irmãos. À noite estaremos aqui, estaremos juntos, pensando sobre o tipo de fé que Deus espera de nós. Eu quero te convidar, não falte, Deus vai falar muito ao nosso coração. E se você preencheu a pesquisa, aquela folhinha que você recebeu, por favor, entregue para o irmão Roquini, que estará ali na saída, no hall de saída. Você pode entregar para ele, porque isso será muito importante para a comissão de indicação, que se reunirá hoje às 17 horas. Então, procure o irmão Roquini, entregue para ele, vai ser muito bom e nós agradecemos. Vamos então ouvir o pós-lúdio e estamos assim encerrando a nossa celebração.